Eu escolhi como tema dessa mensagem o último canto do cisne. Por quê, pastor? Na verdade, o canto do cisne é uma metáfora de Platão, na qual ele diz que, diz a metáfora que o cisne, ele passa quase que toda a vida em silêncio. Mas nos seus últimos dias, chegando perto da sua morte, ele libera um dos cantos mais lindos que existe. Então Platão dizia que homens e mulheres relevantes, nos seus últimos dias eles têm uma última canção, uma última mensagem, uma última ação. Aquilo que ele vai deixar marcado, César, aquilo que vai revelar o seu legado, aquilo que vai revelar aquilo que ele é. Então, os estudiosos, dentro desse pensamento, alguns dizem que a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta, nada mais é do que o canto do cisne de Paulo. Paulo, ele está agora liberando as últimas palavras, sua última carta. Roma é incendiada. Nero encontra então alguém para culpar, para transferir a culpa. E como os cristãos daquela época já estavam com um X na costa, porque não aceitavam culto ao imperador, porque eles já eram um povo que era visto com um olhar diferenciado de alguém rebelde, Nero simplesmente coloca a culpa nos cristãos de que eles é que teriam incendiado Roma. A partir desse momento, se instala ou starta uma grande perseguição contra os cristãos. É nessa época em que então eles prendem Paulo como o líder dos cristãos e também um dos responsáveis por tudo aquilo que estava acontecendo. Paulo então é jogado numa prisão chamada Mamertina. Essa cadeia também era chamada de tumba dos vivos, por conta do que acontecia. Aqueles prisioneiros que eles queriam que passassem por mais sofrimento, eram colocados na ala de baixo. Mas a história conta, Tácito diz que aquele lugar era um lugar tão terrível. A rede de esgoto central de Roma, que passava por aquele cárcere, aonde Paulo estava. Então, o lugar era fédido, cheirava podre, um lugar sem condição nenhuma de nenhum ser humano estar. E é naquele lugar que os estudiosos dizem que Paulo, numa cela de 2x2, alguns são um pouco mais elásticos e diz que a cela era de 3x3, que Paulo então escreve essa carta a Timóteo.